Começando mais um episódio do nosso podcast, que coisa boa que você acessou o nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, vamos lá, gente, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Cada conteúdo novo que eu postar aqui no YouTube, você já recebe na hora a notificação no seu celular. Compartilhe esse link também, mande esse vídeo aí para os seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer com que esse canal chegue cada vez mais longe. Se você prefere também nos ouvir, estamos disponíveis também, claro, no Spotify. Acesse lá, @Mateus Pissolati. Essa 12ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui nos estúdios da BR Tech Multimídia. Olha só que bacana, estúdio lindo, e que você também pode fazer as suas gravações aqui, ó. Gravações de videoaula, podcasts, transmissões ao vivo, e essa equipe, esse time também é caprichoso e faz imagens aéreas, gravações comerciais e eventos corporativos. Gente, para mais informações, sigam lá no Instagram, @BRTechMultimídia, ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 359-8879-2494, BRTech Multimídia. E agora, começando o nosso episódio de hoje, estamos recebendo um convidado muito especial. Se não me engano, eu acho que é a pessoa que mais participou dos meus podcasts, do meu canal aqui do YouTube. Já são 8 anos de canal do YouTube e até mesmo antes do YouTube, não é mesmo? Padre Jean Paul Hansen. Eu esqueci se é assessor ou se é secretário de campanhas da CNBB. Secretário Executivo de Campanhas da CNBB. Já está apresentado por ele mesmo. Bem-vindo, viu? Uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Mateus. É uma alegria estar aqui, compartilhar esse espaço com você mais uma vez, depois de tantos anos repetidos de conversa, de diálogo e de informação para todos aqueles que nos acompanham. Que legal, hein? O Padre já estava recordando aqui nos bastidores, já faz 20 anos que a gente faz bate-papos. Mas assim, começamos lá no impresso, né, Padre? E agora nós estamos na internet. Então, houve evolução aí também, né? Muita evolução. Muito bom. Ó, a gente está começando hoje, né? A Igreja Católica, eu não sei se a palavra certa é comemora ou se é celebra a Quaresma, né? Que são os próximos 40 dias aí, para chegarmos até a Páscoa, mas eu queria uma explicação. O senhor é super lúdico, né, na hora de explicar aí. O pessoal sempre caracteriza a Quaresma como uma época de jejuns, de sacrifícios, uma época de mais introspecção. É assim mesmo que deve ser? Para começar chamando a atenção do nosso telespectador, vamos começar dizendo que não são 40 dias. Eita! Né? A Quaresma tem um pouco mais de 40 dias, né? 46 dias mais ou menos, de modo que todo esse período da quarta-feira de cinzas de hoje até a quinta-feira da Semana Santa, a quinta-feira santa, é Quaresma. A Quaresma só termina quando nós começamos o Tríduo Pascal. E só começamos o Tríduo Pascal quando começa a missa da Ceia do Senhor, aquela missa conhecida como a missa do lava-pés. Sim. Na quinta-feira santa à noite. Então, nesses mais de 40 dias, nós nos preparamos para a Páscoa. A caracterização, a melhor caracterização que nós fazemos do tempo da Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. Quem dá sentido à Quaresma não é a própria Quaresma. Quem dá sentido à Quaresma é a Páscoa que nós vamos celebrar. Você sabe muito bem e conhece essa expressão: o verão está chegando, né? O carnaval está chegando e o pessoal corre para a academia. Sim. Não é assim? Para conquistar o shape do verão ou o shape do carnaval. A Quaresma é mais ou menos essa experiência. Nós estamos de olhos fixos na Páscoa e queremos não ganhar o shape da Páscoa, mas mobilizar a nossa espiritualidade, a plenitude da nossa vida interior, para que ela esteja totalmente presente na celebração da Páscoa. Por isso, jejuns, por isso, exercícios espirituais, por isso, penitências, tudo isso tem sentido no caminho para a Páscoa, como as dietas têm sentido na conquista do shape do verão.
Nossa, excelente analogia, adorei. E assim, para a gente poder entender o sentido, muito bom, muito bacana. O pessoal costuma, às vezes, assim, eu vou fazer uma penitência de refrigerante. Eu vou fazer uma penitência de chocolate. Mas às vezes não se muda muito as atitudes no dia a dia, né? Como perdão, eh, atitudes de misericórdia, não sei, alguma coisa nesse sentido. Dá pra gente confrontar essas duas realidades de coisas que às vezes a gente quer fazer sacrifícios corporais, né, se privando de algumas coisas de comer, mas às vezes nas práticas espirituais nem tanto. Como conciliar as duas coisas e atender esses dois setores, vamos dizer assim, se é que são dois, tá? As coisas precisam ser confrontadas e precisam ser conciliadas. Os exercícios externos, os exercícios corporais, eles só terão sentido se eles forem acompanhados de uma conversão real, que é uma conversão interna. Não adianta você deixar de fumar na quaresma, mas se tornar uma pessoa insuportável por causa da necessidade que você tem de fumar. É verdade, Fica uma abstinência, né? abstinência, uma crise de abstinência. Aham. E aí o que acontece? Você faz uma penitência, mas quem convive com você faz uma penitência muito maior, que Dobrada. é te suportar, que é te aguentar. Então, a penitência da quaresma tem que nos fazer melhores, Uhum. tem que nos fazer mais santos. E nós temos que tomar esse cuidado de propor-nos hoje uma penitência, mas uma penitência que nos faça melhores. Se a nossa penitência vai nos tornar mais difíceis, mais insuportáveis, essa penitência não é nossa, essa penitência é dos outros. Então a gente precisa confrontar isso. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a quaresma não é um tempo individual. A quaresma é um tempo da igreja. Então talvez eu precise me perguntar o que é que eu preciso me melhorar na igreja. Né? Não só o que eu preciso melhorar individualmente, mas Uhum. como igreja, como é que eu posso ser melhor? É claro que nós acreditamos que cada pessoa mais santa torna a igreja mais santa. Mas talvez você precise pensar assim, não, olha, eu preciso voltar à missa dominical. Então, em vez de ficar sem beber bebida alcoólica, eu vou nessa quaresma fazer o compromisso seguro de ir à missa todos os domingos na minha comunidade, porque a minha comunidade precisa de mim. Então eu vou à missa todo domingo, não tenho esse costume, mas nessa quaresma vou me esforçar e vou à missa todo domingo. Nessa quaresma eu vou perguntar lá na comunidade se eu posso ajudar em alguma coisa, se eu Boa. sou útil em alguma coisa. E com certeza vai ser. Todo mundo é. E toda a comunidade precisa. Uhum. Né? Então, pensar a quaresma não como um caminho individual, mas um caminho comunitário de conversão. Muito bom. Já que o senhor tocou no assunto, eu acho que é algo que possa render também sobre essa questão de frequentar a própria comunidade. Quando o senhor era nosso pároco aqui em Varginha e nas outras paróquias que o senhor também já foi pároco antes de assumir esse cargo na CNBB, eu sempre percebi que o senhor sempre se incomodou muito com as pessoas que não são frequentes na onde elas são territorialmente falando, mas que cada semana vão no lugar, quando vão, né? E como é isso? Qual que é essa importância de pertencer à comunidade verdadeiramente e não ficar a cada hora num lugar? O cristianismo nasce como pertença a uma comunidade local. Os primeiros cristãos, lá nas origens do cristianismo, diziam: eu sou um cristão da comunidade de Éfeso, eu sou um cristão da comunidade de Pérgamo, eu sou cristão da comunidade de Corinto. Os cristãos se identificavam pela localidade onde eles estavam. Então eram comunidades geográficas, comunidades locais. Com o avanço da civilização, surgem as cidades, na Idade Média os burgos e depois as cidades muradas, surgem as paróquias, e hoje o que é que nós temos? Hoje nós temos cidades tão grandes que têm N paróquias no seu interior. Varginha, mais de 10, não é? Mas nós temos cidades no Brasil que têm mais de 100 paróquias no seu interior, São Paulo, Rio, Nossa, Belo Horizonte. sim.
é Brasília. E o que é importante hoje, olhando para essa realidade? O importante é a pertença. Você não pode ser turista. Turista não é cristão. Uhum. O cristão, ele pertence. Se você quer pertencer à comunidade de onde você mora, ótimo. Isso é o perfeito. Uhum. Né? Agora, não, eu me simpatizo mais com aquela comunidade onde eu já morei no passado. E eu tenho carro, eu não tenho problema, eu consigo me locomover e vou àquela comunidade todo domingo, todo Aham. final de semana. Se você pertence àquela comunidade, se você não é um visitante, se você não é um turista, ótimo. Não tem problema. O importante é que você se comprometa com uma comunidade concreta. Uhum. E não seja um beija-flor, que hoje beija uma flor, amanhã beija outra, no outro beija outra. Sim. E aí, um outro elemento a se considerar é quais são as motivações que eu tenho para deixar a minha comunidade. Para a Uhum. minha comunidade geográfica e ir para outra comunidade. Entendi. Porque se a motivação é que eu não gosto do padre, os padres amanhã trocam. Verdade. Né? Se a minha motivação é que na tal comunidade ninguém me conhece, Uhum. amanhã eles vão conhecer. Se tá só lá. Né? Então, a gente tem que pensar essas motivações que nos levam a sair do nosso ambiente de origem e mudar de comunidade. Mas ainda que isso aconteça, se na outra comunidade você for pertencente, membro daquela comunidade, a hora que eles precisarem, você sai de onde você mora e tá lá para servir, beleza. Maravilha, padre. Quem está assistindo hoje, quarta-feira de cinzas, esse vídeo e se sentiu motivado pelas suas palavras, 3 dicas para se vivenciar plenamente a quaresma. Essa frase o senhor já conhece de tempos atrás. 3 dicas para vivenciar plenamente a quaresma. Primeira dica, a missa dominical. Isso não pode faltar nunca, nem na quaresma, nem na Páscoa, nem no Advento, nem no Natal, nem no tempo comum. E aí nós temos todo ano. Isso é o beabá, o pão de cada dia, o arroz com feijão de todo cristão. Primeiro elemento, se você não é frequente, se você ainda não entendeu que a missa dominical é o compromisso que o Cristo ressuscitado marcou conosco, esse é o elemento principal. Comece por aí. Se você já entendeu e você participa da missa dominical na comunidade com a qual você se compromete, o segundo elemento é cultivar uma espiritualidade pessoal. Mas perceba que a espiritualidade pessoal vem em segundo lugar. Depois da pertença à comunidade que se dá pela participação na missa dominical. E o que eu chamo de espiritualidade pessoal? Um costume de rezar. De rezar todos os dias, de rezar ao se levantar, de rezar agradecendo a refeição, de rezar na hora de dormir. Mas é espontaneamente. Espontaneamente. Ou fórmulas prontas? Não. Há fórmulas prontas que podem te ajudar, mas o importante é o relacionamento. Às vezes nós repetimos fórmulas e não nos relacionamos com Deus. O importante é eu me dirigir a Deus quando me levanto, como eu estou me dirigindo aqui para você. Se eu vou fazer isso com uma fórmula... Um diálogo, né? Se eu vou fazer com uma fórmula, por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer, bom dia, Mateus, como vai? Isso é uma fórmula. Sim. Agora, eu posso dizer, bom dia, Mateus, e aí? Tudo bem? Como é que tá sua mãe? Como é que tá sua irmã? Seu pai tá bem? Sim. Né? Eu posso extrapolar. Eu comecei pela fórmula e num determinado momento eu extrapolei a fórmula. Legal. Mas o mais importante não é nem a fórmula nem o espontâneo. O importante é a relação. Eu preciso me relacionar com Deus. Oração não é outra coisa senão relação com Deus. Eu levanto, me lembro dele, me dirijo a ele, eu vejo a mesa posta com a refeição, me lembro dele, me lembro que ele esteve ao redor de uma mesa com seus apóstolos, me lembro dos prediletos dele, que são aqueles que não têm nada na mesa hoje, e transformo isso em relação com ele. À noite, a gente sempre recomenda o exame de consciência. O que eu fiz de bom?
O que eu não devo repetir amanhã? E o que eu não posso repetir nunca mais? Né? Então, 3 momentos, que não são 3, porque a gente come várias vezes ao dia, Né? né? Mas ao levantar, na refeição e ao ir dormir. São 3 momentos marcantes. Se você pode, ao longo do dia, visitar a Capela do Santíssimo da igreja mais próxima, é um exercício importante. Se você pode, e eu recomendo piamente, ler um trecho bíblico, ou na oração da manhã, ou na oração da noite, é muito importante, porque toda relação prevê diálogo. Tem gente que lê o evangelho do dia. Ótimo, ótimo. Porque ler um texto bíblico é deixar Deus falar também. Senão nós ficamos numa oração que só eu falo. Sem E escuta. eu não deixo Deus falar. Então a escuta é importante. Então, primeiro, a missa dominical na pertença da comunidade. Segundo, o cultivo de uma espiritualidade pessoal. Sim. O tempo da quaresma é favorável para isso. Cultive. Não fique preso. Cuidado. Às vezes a gente se restringe a assistir esse podcast e acha que isso é uma relação com Deus. Não é. Sim. Você precisa passar além do podcast. Você precisa, ao encerrar o podcast, se recolher e dizer, Senhor, agora somos nós dois. Agora é o nosso bate-papo, é o nosso momento. E terceiro, olhar ao seu redor. A vida cristã é sempre uma vida de comunhão, é uma vida coletiva. Então, olhe ao seu redor quem precisa da sua ajuda. Quem precisa da sua ajuda pessoal e quem precisa da ajuda da comunidade. Tem muita gente ao nosso redor que passa fome, que precisa de atenção, que precisa de uma palavra de conforto, que precisa de uma casa, que precisa de um exame de saúde, que precisa de muitas coisas. E estes são os filhos de Deus prediletos. Se a minha relação com Deus não me direciona para o pobre, essa relação não é verdadeira. É sinal que essa relação eu posso estar me relacionando, por exemplo, com uma caricatura de Deus que existe na minha cabeça, mas não existe objetivamente. Se eu me relaciono com uma caricatura, essa relação nunca vai dar os frutos esperados. Se eu me relaciono com Deus, essa relação vai dar os frutos esperados. E o primeiro fruto é que eu vou começar a enxergar quem ao meu redor, precisa mais do que eu. Muito bom, hein, padre? Que coisa boa. E a gente sabe... Não, as dicas são perfeitas e práticas para você que está assistindo aí, já sair depois desse vídeo colocando em prática. Colégio FESU, onde a tradição não é o final, é o início da mudança, da educação infantil ao ensino médio. Para mais informações, acesse o site colégio.fesul.com.br ou faça uma visita para conhecer melhor toda a estrutura na Rua Maria Benedita, número 78, na Vila Pinto, aqui em Varginha. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-9898-8061. Siga no Instagram, @ColégioFESU. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na Rua Venceslau Braz, 730, no centro. Telefone WhatsApp é o 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São mais de 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse o site varginhaonline.com.br. Agora, padre, a gente sabe que esse tempo da quaresma aqui no Brasil, ele tem essa iluminação da campanha da fraternidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do tema desse ano, como que funciona. Eu vi que o senhor trouxe aí também, não sei se a gente chama texto base, eu ia falar livrinho, olha só. O texto base da campanha da fraternidade. Já dando spoiler aí para vocês, fraternidade e moradia. Padre, pode destrinchar então sobre esse tema. Ele veio morar entre nós, é o lema, né? É o lema. Então, a Igreja no Brasil, atendendo às orientações do Concílio Vaticano II, embora a campanha da fraternidade nasça junto
com o Concílio Vaticano II, ela promove há mais de 60 anos a campanha da fraternidade no tempo quaresmal. Ou, melhor dizendo, a partir do tempo quaresmal. Uhum. A campanha da fraternidade não é só para o tempo quaresmal. O tempo quaresmal é o start da campanha, Uhum. é o tempo forte. Mas ela permanece o resto do ano, o ano inteiro, e ela permanece o resto da vida da igreja. Nós temos campanhas da fraternidade que nunca passaram, Olha. que estão vivas, por exemplo, nas pastorais. A pastoral do menor, nós tivemos uma campanha da fraternidade sobre o menor. A pastoral da sobriedade, quando nós tivemos a campanha sobre drogas, e assim por diante. Esse ano, nós tratamos pela segunda vez o tema da moradia. É fraternidade e moradia. Uhum. A primeira vez que a campanha da fraternidade tratou esse tema foi em 1993. E agora pela segunda vez. Agora com um lema diferente. Ele veio morar entre nós. Porque nós acabamos de celebrar, há um mês e pouco, 2 meses, o jubileu dos 2025 anos da encarnação do Verbo. Faz 2025 anos, e nós celebramos isso em 2025, que o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. Então, o que é a campanha da fraternidade? Nós estamos tentando levar a sério as implicações do fato de Deus ter vindo morar entre nós. Não é simplesmente nós irmos para Deus. Antes de nós irmos para Deus, Ele veio até nós. Uhum. E ao vir até nós, assumir a nossa carne, assumir as intempéries da nossa história, assumir as nossas limitações, Jesus transformou tudo que é humano em caminho de salvação. Então, todas as realidades humanas dizem respeito a Deus e dizem respeito aos discípulos de Cristo. Não há nem Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II diz isso. Não há nenhuma realidade verdadeiramente humana que seja estranha ao coração de Cristo e por isso que seja estranha ao coração dos discípulos de Cristo. É por essa questão que a campanha da fraternidade todos os anos levanta uma questão humanitária e social para que a gente se converta também nessa questão. Citando mais uma vez o Concílio Vaticano II, o número 110 da Sacrosanctum Concilium, que é a Constituição sobre a liturgia, diz precisamente isso, que a penitência quaresmal de todos os fiéis não seja apenas íntima e individual, que ela seja comunitária e social. Então é o concílio quem pede que nós façamos uma penitência comunitária, coloquemos questões comunitárias e sociais para a nossa conversão. Neste ano a questão é a moradia. A gente pode pensar assim, mas será que não tem questões mais urgentes? Parece que moradia hoje é tranquilo, tem tanta casa, Varginha está crescendo tanto para todos os lados, e surgem loteamentos, e surgem casas e tudo mais. Nós normalmente não percebemos o desafio da moradia, a questão da moradia. Mais da metade da população do nosso país sofre alguma questão relativa à moradia. Nós temos um déficit habitacional de mais de 6 milhões de casas, ou seja, mais de 6 milhões de brasileiros não moram na sua própria casa. Uhum. Ou moram com a sogra, ou moram no abrigo, ou moram na favela, ou moram num aluguel que leva mais da metade da sua receita. Mais de 6 milhões de famílias brasileiras não têm a sua própria casa. Eu não estou falando de 6 milhões de pessoas, estou falando de 6 milhões de famílias. Que dá muito mais que 6 milhões de pessoas. Coloquemos 4 pessoas em cada uma Uhum. e já vai multiplicar isso aí por 4. Se isso não bastasse, nós temos um déficit qualitativo. O que quer dizer isso? Nós temos mais de 26 milhões de moradias que existem, mas não são adequadas à vida humana.
Por que é que não são adequadas? Condições precárias, Por saneamento. Não estão construídas com material adequado, são de papelão, de madeira, de lona, de compensado e assim por diante, ou daquilo que encontram pelo caminho. Estão construídas em áreas inadequadas que não foram urbanizadas, né? Um loteamento que sai, ele tem que ter ruas, ele tem que ter rede de esgoto, ele tem que ter iluminação pública, mas quando as pessoas que não têm condições de comprar um lote no loteamento ocupam um determinado espaço na cidade, ali não há urbanização. Não há ruas, não há saneamento, não há iluminação, não há o básico, não há educação, não há acessibilidade. E normalmente isso acontece em áreas de risco. Então a questão das áreas de risco também é gritante. Nós viemos de uma campanha da Fraternidade sobre ecologia integral e percebemos nessa campanha o quanto o brasileiro sofre com as intempéries da natureza. O clima está mudado e nós experimentamos isso. Então, há muitas moradias no Brasil construídas em áreas de risco, em áreas que alagam todos os anos, em áreas que correm o risco de deslizar, né? E essas pessoas não estão nessas áreas porque querem. Essas pessoas estão nessas áreas porque foi o que elas conseguiram conquistar. Outras duas questões importantes. Uma está intimamente relacionada a esta, que é a questão das favelas. No Brasil, há mais de 12 mil favelas. É o modo habitacional que mais cresce no Brasil. E as favelas normalmente são lugares de habitação precária. Sim. É preciso não só frear o surgimento das favelas, como urbanizar aquelas que existem. Nós não estamos falando de tirar as pessoas da favela, porque tem muita gente que construiu a sua vida na favela, ou que herdou a sua vida da favela. Os pais moraram ali, os avós moraram ali, aquela é a história daquela pessoa. Então nós não podemos arrancá-la de lá e plantá-la em outro lugar. Ela não é uma planta. Ela tem uma história, ela tem um sentimento. Mas é preciso tornar as favelas urbanizadas, dignas, levando iluminação pública, levando saneamento básico, levando acessibilidade, conectividade, levando a presença do Estado para a educação, para a saúde, não só para a repressão, né? Então a questão das favelas é uma questão muito pertinente nessa campanha da Fraternidade. E a outra, a questão das pessoas em situação de rua. Há uma pesquisa de dezembro de 2024 da UFMG que afirma a existência de mais de 360 mil pessoas em situação de rua no Brasil. É muita coisa. Mas onde é que essa pesquisa foi feita? Essa pesquisa foi feita através do CadÚnico. 360 mil são as pessoas que, com acesso à internet e com o seu CPF na mão, se cadastraram no CadÚnico e disseram: nós vivemos na rua. Agora, quem está na rua de fato não tem conectividade e não tem o seu CPF em mãos normalmente. Já perdeu o documento na primeira carreira que levou da polícia. Então, esse número é infravalorizado. 360 mil se cadastraram dizendo: nós vivemos na rua. Mas nós podemos pelo menos duplicar esse número, porque há muitos irmãos de rua que não se cadastraram, que não estão presentes no CadÚnico. Então, a questão e a pessoa, quando está na rua, ela já perdeu todos os seus outros direitos. Ao perder o direito à habitação, ela já perdeu o direito à saúde, o direito à educação, o direito à paz, todos os direitos sociais previstos na Constituição já foram por água abaixo. Então essa população merece o nosso olhar muito cuidadoso nessa campanha da Fraternidade. Talvez o nosso internauta esteja pensando assim: mas o que eu tenho com isso? Né? Eu não pus ninguém para a rua, eu não só tenho a minha casa para morar,
Como é que eu vou me converter nessa questão? E aí nós precisamos nos perguntar pelas causas. Quais são as causas dessa situação? E nós temos no Brasil uma série de causas. O Papa João Paulo II, na encíclica Sollicitudo Rei Socialis, ele diz que a falta de moradia é um problema grave, mas ele é também um problema sintomático. É sintoma da desigualdade, porque quem não tem moradia já perdeu todo o resto. Então é preciso olhar para as causas da desigualdade. E nós temos algumas causas gritantes no Brasil. Por exemplo, o nosso sistema de impostos, ele é baseado no consumo e não na produção. Nós pagamos por aquilo que consumimos. Se eu tomo uma xícara de café e você toma uma xícara de café, nós pagamos o mesmo imposto. Se o magnata lá dos jardins em São Paulo toma uma xícara de café e o morador de rua toma uma xícara de café que você pagou para ele na padaria, vocês pagam o mesmo imposto. Entendi. O imposto baseado no consumo é uma máquina de produção de desigualdade. Nós precisamos transformar no nosso Brasil o sistema tributário num sistema baseado na produção. Você paga pelo que produz e não pelo que consome. Outra questão grave no Brasil é o chamado sistema da dívida pública. O Brasil tem uma tal dívida pública com um pequeno grupo de ricos, muito ricos, do Brasil e do mundo, e ele nunca paga essa dívida. Todos os anos, nós gastamos quase metade do orçamento da nação para pagar apenas os juros da dívida. Em 2024, nós gastamos quase 44% do orçamento do Brasil inteiro para pagar juros da dívida pública. Se gastamos 44% do orçamento para pagar esses juros da dívida, quanto é que nós gastamos com educação? 4%. Com saúde, 5%. Com habitação, que é o nosso tema, 0,0003%. Nossa. Percebe? Quem é que leva a maior fatia do bolo? Aquele 1% muitíssimo rico que nem sequer mora no Brasil mais. E outra coisa, há uma ONG muito respeitada nacional e internacionalmente, chamada... é uma ONG que tem no título a dívida cidadã, não é supervisão, mas é tipo revisão da dívida cidadã. Essa ONG diz que nós já pagamos 3 vezes a dívida, né? Mas é tipo aquela dívida do patrão com o empregado. Você vai morar na minha fazenda, eu vou te pagar um salário mínimo, mas você vai ter que me pagar o aluguel da casa, você vai ter que comprar na minha mercearia, você vai ter que comprar na minha farmácia, você que vai ter que comprar na minha padaria, e aquilo que eu te pago nunca dá para você pagar o que você deve para mim. O Brasil tem essa situação. O que nós precisamos? De um governo que dê calote na dívida pública. Auditoria Cidadã da Dívida é o nome da ONG para fazer aqui justiça. Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Então, 2 causas. O sistema dos impostos, chamado sistema tributário, o sistema da dívida pública. Outra coisa é a terra. A história da terra no Brasil é a história da desigualdade, porque no Brasil a terra nunca foi do povo, a terra sempre foi de uns poucos privilegiados. Lembra lá das sesmarias, das capitanias hereditárias que nós aprendemos no ensino médio? E o senhor contou alguma coisa parecida na nossa última participação, lembra? Exatamente. Há um ano atrás. Porque essa história, eu costumo dizer, essa história desgraçada da terra no Brasil, ela é a raiz de toda a desigualdade social que nós vivemos ainda hoje. Imagina que no Brasil tem uma lei de 1850 que diz que nenhum escravo ou seu descendente pode ser titular de posse de terra no Brasil.
toda a população brasileira não pode ser titular, porque todo brasileiro tem uma descendência, em algum momento, de uma pessoa negra escravizada. Então, a história da terra no Brasil, ela vai agravando a desigualdade social. Outra questão, a especulação imobiliária. Eu disse agora há pouco que nós temos um déficit de 6 milhões de habitações no Brasil. Faltam 6 milhões. Mas nós temos hoje 11 milhões e 400 mil habitações desocupadas. Ou seja, dá quase para dar 2 habitações para cada família que não tem habitação. Mas por que não se faz essa relação? Porque não interessa ao mercado que essas 11 milhões e 400 mil habitações estejam ocupadas. Por quê? Porque o preço do aluguel cairia exorbitantemente, o preço da construção civil, do tijolo, da areia, da brita, do cimento especialmente, cairia exorbitantemente, o preço da mão de obra da construção cairia exorbitantemente, ou seja, não interessa ao mercado que essas casas entrem no mercado, porque elas destruiriam a lógica do mercado. Então, essas casas são mantidas desocupadas para que o preço da habitação não caia. Então, nós precisamos corrigir isso. Habitação não é mercadoria, habitação é direito. Está garantido no artigo 6º da Constituição Federal que todo cidadão brasileiro tem direito à moradia digna. Se moradia é direito, a responsabilidade é do governo. Se moradia é mercadoria, a responsabilidade é do mercado. E não é mercadoria, não é do mercado. A responsabilidade é do governo. Seja do governo federal, como do governo estadual e do governo municipal. A moradia não é um direito discricionário, um direito que diz assim, por exemplo, a saúde. A atenção básica é a responsabilidade do município, a atenção média é responsabilidade do Estado, divisão, né? a alta complexidade é responsabilidade da União. Ou na educação. O ensino básico é responsabilidade do município, o ensino médio, responsabilidade do Estado, o ensino universitário, responsabilidade da União. Na habitação não há isso. Tanto o governo municipal, quanto estadual, quanto federal, são igualmente responsáveis para que o seu cidadão tenha garantido o direito à habitação. Sim. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Médico. Estamos recebendo aqui o Dr. Robertson Rodrigues. Bem-vindo. Muito bom podermos fazer essa pílula juntos nessa temporada, viu? Obrigado, Matheus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer imenso. Coisa boa. E com certeza a gente vai falar de várias coisas que interessam e que podem ajudar as pessoas que estão nos assistindo, né? Exatamente. E hoje o nosso tema é sintomas como cansaço e dor no peito quando faz alguma atividade física estão relacionados a algum problema pulmonar? É uma pergunta muito comum. É claro que toda vez que a pessoa sente um cansaço, uma dor no peito, nós temos que excluir primeiro as causas cardiológicas. Pode ser, por exemplo, uma isquemia no miocárdio, Sim. um infarto, mas esses sintomas também podem se confundir com sintomas pulmonares. Então, eu sempre oriento a pessoa, claro, procurar um pneumologista e também um cardiologista, porque a pessoa deve fazer alguns exames que vão excluir e vão saber se a causa é cardiológica ou se a causa é pneumológica. Porque se a pessoa tiver, por exemplo, um broncoespasmo, que vem a ser um broncoespasmo, o bronco é um cano que leva o oxigênio ao pulmão. Se esse cano se inflama, o calibre dele diminui, passa a menos ar. E tem algumas pessoas que podem, inclusive, sentir até dor quando ocorre esse broncoespasmo. Seria uma causa pneumológica. Sim. Agora, nós temos que descartar as outras causas. Por exemplo, a pessoa faz um exercício físico, começa a ter sudorese, que é aquele suor frio, começa a sentir uma dor no ombro. Exemplo, uma dor no ombro esquerdo, e depois vem uma dor para o coração. Puxa. Provavelmente isso é o quê? Uma dor cardiológica. Uhum. Então, os sintomas se misturam e é muito importante, então, que uma vez a pessoa tendo um desses sintomas, que procure o médico mais próximo. Ele, então,
vai avaliar e vai tentar descobrir naquele momento se a dor é de origem cardiológica ou pulmonar. Dr. Roberto, são muito boas as suas explicações. Quem quiser saber um pouquinho mais, como faz para entrar em contato com vocês? Eles podem ligar na RP, Especialidades Médicas, que o número é 3015-4429 ou 98856-1237. E também eles podem nos procurar, né, pelos meios sociais, pela internet, né, também pelo Facebook, pelo Instagram. O meu endereço pela internet, o e-mail é robertson.j@bol.com.br e pelo Instagram r.rodrigues Pereira Júnior. E pelo Facebook, Robertson Rodrigues Pereira Júnior. Maravilha, o endereço de vocês ali na clínica. O endereço é na rua Delfim Moreira, número 324, no centro de Varginha. Eu tenho acompanhado as suas redes, né, avançando aí no nosso bate-papo, e eu vejo que o senhor faz formações desse texto base Brasil afora. Como são essas experiências? Como é a receptividade das pessoas nessas localidades que o senhor visita? Que eu já vi que o senhor já esteve de norte a sul, de leste a oeste. E eu queria que o senhor recuperasse aí uma história, algum ponto que te marcou, uma pessoa em específico, um lugar, uma situação. A gente queria uma coisa, uma experiência vivida pelo senhor aí em alguma dessas localidades. Vou contar uma história. Primeiro, o meu trabalho na CNBB hoje, ele passa, primeiramente, por assessorar os bispos na escolha do tema e do lema, e essa escolha é feita sempre 2 anos antes da realização daquela campanha. Então, a de agora foi em 24 que foi feita. Essa campanha foi escolhida em fevereiro de 24. Neste mês de fevereiro que nós estamos vivendo, os bispos já escolheram a campanha da Fraternidade de 2028. Olha só. Né? É esse o processo. Então, escolhido o tema e o lema, e eu faço parte ali do grupo que assessora os bispos, recebendo as sugestões, apresentando as sugestões aos bispos, para que eles façam o discernimento e a escolha. Feito o discernimento e a escolha, minha tarefa coordenar a redação desse texto, que é praticamente uma tese sobre o assunto. Né? O que é que a igreja hoje pensa sobre moradia? Os próprios bispos indicam teólogos na questão da moradia, urbanistas, arquitetos, pessoas do ramo, né? E essas pessoas do ramo, numa equipe coordenada por mim, redigem esse texto base. Esse texto base é aprovado pela presidência da CNBB, e aí, então, eu monto um seminário nacional para aprofundamento do texto base, com o apoio dessas pessoas que realizaram, que escrever. Isso, redigiram o texto. Esse seminário acontece no último final de semana de setembro, todos os anos, em Brasília, e a partir desse seminário começam os seminários regionais. O Brasil está dividido em 19 regionais para a CNBB. Então, normalmente, cada regional, entre outubro, novembro e o começo de dezembro, esses 19 regionais realizam, alguns presencialmente, outros online, o seu seminário regional. Alguns regionais fazem uma noite de estudo, outros regionais fazem 3 noites de estudo, outros fazem uma semana online, Varia. Vários formatos. E eu sou, vamos dizer assim, o porta-voz dessa reflexão. Então, quando você me acompanha e vê que eu estou no norte, no sul, no leste e no oeste, é levando essa reflexão, formando as pessoas daquele regional nesse conteúdo do texto base. Que vão ser multiplicadores. Eles vão multiplicar o conteúdo nas suas dioceses. E aqueles que o receberem nas dioceses vão multiplicar nas suas paróquias e comunidades. Então, essa cadeia é a cadeia que eu tenho que manter em movimento. Muito bom, hein? E aí vou fazendo também parcerias com revistas, com sites, com organismos, para oferecer cursos online, para fazer lives, para produzir uma revista Já vi sobre o tema de outros podcasts. Exatamente, né, para divulgar o tema da campanha da fraternidade
na esperança de que a nossa conversão dê frutos, especialmente para aqueles que sofrem a questão Sim. da moradia. Uma história. Eu fui recentemente, no final de novembro, recentemente não é tanto, né? Mas no final de novembro, eu fui ao Rio de Janeiro, na conclusão da Semana Nacional Mundial dos Pobres. Eles já fizeram um lançamento da campanha da Fraternidade de 2026. E eu fui lá, ótimo, vou ao Rio de Janeiro, vou fazer uma palestra, vou participar Sim. de um evento, maravilha. Quando acabou o evento, o padre que me recebeu disse assim, olha, seu voo de volta para Brasília é só à noite, então nós vamos aproveitar. Eu sou pároco na favela da Penha Uhum. e vou te levar lá para casa, mas não vou te levar para casa, vou te levar para a favela. Nós vamos passear na favela. Olha. Nós vamos rodar a favela. É a favela que teve até uns dias atrás aqueles mortos lá na praça, né? Não era daquela paróquia, porque aquilo aconteceu bem próximo de uma paróquia. Esse pároco era pároco de uma outra paróquia. Uhum. E foi assim ele fez. Me levou até a casa paroquial, deixamos lá as coisas, entramos no carro e fomos andar. Deixamos o carro num determinado lugar, fomos andar a pé pela favela para ele me mostrar a questão do saneamento básico, me apresentar pessoas que vivem na favela, Uhum. me apresentar a questão do rio lá que passa na favela, que é um esgoto a céu aberto. Mas tem pessoas que moram praticamente dentro do rio. Poxa. Né? Então, quer dizer, vamos sanear o rio, mas o que nós vamos fazer com essas pessoas que moram praticamente dentro do rio? Porque as casas estão fincadas lá dentro do rio. Então, ele queria me mostrar, e eu fiquei muito feliz com isso, a complexidade dessa vida da habitação na favela. Então o senhor pôde ver ali em loco como que é, né? Padre, agora mudando de assunto, né? A nossa diocese está com um novo bispo, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre ele. Eu sei que o senhor já o conhece, o senhor já trabalha com os bispos do Brasil. E o que a nossa diocese aí pode esperar dele? Então, no último dia 17 de janeiro, nós recebemos na nossa diocese, Dom Walter Jorge Pinto, um mineiro de Viçosa, da arquidiocese de Ubá, na verdade, era pároco em Viçosa antes de ser bispo, da diocese de Mariana, que vem ser o nosso pastor diocesano, o nosso bispo, o sucessor dos apóstolos no meio de nós. Eu conheço o Dom Walter da CNBB, da convivência com os bispos. Ele era bispo onde? Ele era bispo em União da Vitória, no Paraná. Lá foi a primeira diocese dele. Uma diocese pequenininha, de 25 paróquias, lá no Paraná, perto já de Santa Catarina. Né? E aí ele vem para a Campanha, uma diocese com 73 paróquias, 49 cidades, quase 100, cerca de 100 padres, um povo vivo, piedoso, mas com uma vantagem, ele é mineiro. Ele sabe como é o povo mineiro. Sim. Né? Então ele não está indo para uma terra estranha. Ele está voltando para casa de Minas Gerais. Eu já vi Dom Walter nas assembleias da CNBB, mas o Brasil tem quase 500 bispos. Uhum. Então esses bispos reunidos, todo mundo se dissolve no meio da multidão. Mas cumprimentando Dom Walter no dia que ele foi nomeado, ele me respondeu dizendo assim, olha, eu te conheço. Eu já te vi lá na mesa das atas da CNBB. Olha. Né? Então, as referências que nós temos são as melhores possíveis. Sabe, todo lugar que a gente anda, na CNBB, na Arquidiocese de Mariana, entre as pessoas que a gente conhece, que conhecem Dom Walter Jorge, todos dizem que nós somos presenteados. Que bacana. Com um bispo simples, próximo, um homem de profunda oração, um homem que escuta todo mundo, que não toma decisões sem ouvir todas as partes, um homem da sinodalidade que ouve todos os conselhos, e nós estamos começando essa experiência de conviver com Dom Walter aqui na Diocese da Campanha. Eu, como não fico aqui, né, moro em Brasília, eu ainda não tenho essa proximidade de contar histórias como você gosta com Dom Walter.
mas com certeza Dom Walter é alguém que muito proximamente vai estar sentado aqui no meu lugar, Olha, que participando do legal. podcast Vai ser um e prazer. interagindo com a Diocese da Campanha. Com certeza. Agora nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento Pulse Performance aqui no nosso podcast. E eu estou recebendo o coach Cássio Attovani. Bem-vindo, coisa boa recebê-lo aqui em mais uma temporada, viu, Cássio? Eu que agradeço a oportunidade, Matheus, de estar aqui mais uma vez, né? Agora um pouquinho diferente, né? Apresentando um novo projeto nosso, que é a Pulse Performance. E é um prazer estar aqui com você novamente. E hoje o Cássio vai falar para a gente sobre a Pulse atende atletas de competição e alunos comuns. Como que isso funciona na prática? Funciona da seguinte forma, Matheus. Eu tenho pessoas que querem competir, tem um calendário já às vezes preparado para o ano, às vezes a pessoa se programa para competir 3 vezes no ano, e a gente ajuda ela nesse processo, né? Ajuda a pessoa a escolher as melhores competições, e eu tenho pessoas que às vezes só querem desenvolver o CrossFit delas, tipo assim, quer conquistar um novo movimento, quer aumentar a carga, quer melhorar o condicionamento físico. Então tem esses dois públicos, e não necessariamente o cara que quer melhorar, ele vai querer competir. Pode ser que lá na frente ele desperte Uhum. isso, mas não é uma coisa assim, uma regra. Entendi. Muito bem, Cássio, para quem quiser saber mais informações sobre a Pulse Performance, como que faz? A gente tem uma página no Instagram que chama pulseperformance.oficial, que é uma página completa, lá tem o nosso WhatsApp, o nosso contato, tem a nossa forma de trabalho, né? Então, o pessoal que tiver interesse pode acompanhar tudo por lá. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do Papa Leão, né? A última participação sua no podcast ainda estávamos com o Papa Francisco e agora desde maio é o Papa Leão. Qual que é a sua análise aí desses primeiros meses aí à frente da cadeira de São Pedro? Olha, o Papa Leão foi uma grande surpresa, né? Pelo menos para mim, né? O conclave talvez não seja tão surpresa assim para quem estava lá, mas para nós que estamos de fora, era um nome cogitado, mas não era um nome expressivo. Uhum. Por quê? Porque o cardeal Prevost, ele tinha quase 2 anos de cardeal. Não era um cardeal experiente, não era um cardeal já De muito de muito tempo, né? tempo, né? Era um jovem cardeal há quase 2 anos trabalhando na Cúria Romana, né? Ele tinha a experiência de ter sido o superior geral dos agostinianos, Uhum. e isso deu a ele conhecer o mundo inteiro, porque os agostinianos estão espalhados pelo mundo inteiro. Deu a ele, inclusive, muitas oportunidades de vir ao Brasil quando era superior dos agostinianos. Papa Leão assumiu o pontificado num momento conturbado da história. É o primeiro papa estadunidense, num momento em que o presidente dos Estados Unidos é Donald Trump, né? Nós temos visto aí o que ele tem feito, até com o Brasil, com as altas tarifas impostas sobre o Brasil, mas com a Venezuela recentemente, invadindo um país que não é o país dele, para botar ordem na casa, né? Enquanto não consegue pôr nem no país dele. Então, é um momento conturbado da história. O Papa Leão é um canonista. Ele é formado em direito canônico, que é a legislação da igreja. E dizem que sempre depois de um papa reformador, vem um papa canonista. Então Francisco foi um papa reformador. Um papa muito intuitivo e às vezes até passava à frente com as suas intuições sem perguntar muito como é que isso vai ser, como é que não vai ser, a quem vai doer, né? Mas o Papa Francisco era um homem intuitivo, um grande homem, um santo homem. Confesso que o meu desejo era ter um outro Francisco, mas naqueles dias do conclave eu já fui moderando o meu desejo e dizendo: nem Deus tem outro Francisco para nos oferecer, né? Não existe outro Francisco. Nós vamos nos lembrar com muitas saudades para sempre do pontificado de Francisco. Mas Leão chegou com o seu jeito, simples, manso, naquela primeira aparição, citando a sua diocese lá aqui na América Latina. Depois foi tomando pé da situação.
O Papa Leão herdou o jubileu dos 2025 anos da encarnação do Verbo do Papa Francisco. Esse jubileu foi recentemente fechado no dia 6 de janeiro e já no dia 7 e 8 ele reuniu os cardeais do mundo inteiro para fazer uma oitiva, para ouvir o que os cardeais pensam sobre o momento da igreja. Uhum. Então, eu diria que o Papa Leão está no início do seu pontificado. Sim. Está começando a fazer aquilo que, depois desse tempo de conhecimento, de ouvir e tal. Se inteirar da situação. Exato. O que nós podemos esperar do Papa Leão? O que podemos esperar de todos os papas? Eu acredito que é o Espírito Santo quem garante à igreja o Papa necessário para aquele tempo. Uhum. Tivemos o Papa Francisco absolutamente necessário no seu tempo e agora temos Leão. Vamos ver o que é que Deus nos reserva nesse novo pontificado. Não vai ser uma cópia do Papa Francisco, mas ele já deu mostras de que vai prosseguir o pontificado do Papa Francisco, mantendo a questão da sinodalidade, ouvindo os cardeais e deu muitas mostras significativas de que prossegue o pontificado do Papa Francisco. Nossa, Padre Jean, muito bom ouvi-lo. Se deixar, a gente segue aqui a noite inteira. O tempo nunca é suficiente, Nunca é suficiente, não, mas hoje nós conversamos bastante, né? Abordamos todos os temas que a gente havia pensado para esse momento, né? Pós aí carnaval, já começando a quaresma. E a gente sempre termina o nosso podcast com um quadro chamado Top 10, que o senhor participou há 1000 anos atrás, mas Meu hoje eu vou Deus. te chamar, vou te convidar para participar mais uma vez. Topa? Ué, vamos tentar. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que eu não te perguntei? Alguma coisa Tem. antes da gente seguir aí? Pode falar. Mas eu não quero gastar minha última... Ah, não é então fala na mensagem final, pode ser? Pode ser na mensagem final. Muito bom. Porque eu fiquei pensando, Mateus vai me pedir uma história, então eu vou contar uma história. Mas E ela é para fechar. Pode ser. Então tá Pode bom. ser. Beleza. Agora a gente vai conhecer 10 preferências pessoais do Padre Jean no nosso quadro Top 10. Vamos lá, primeira pergunta para o Padre Jean Paul. Como é a saúde do seu sono? Uma noite bem tranquila, bem dormida ou vamos mudar de assunto? Olha, vamos mudar de assunto. Porque não é como deveria ser. Já há pouco mais de um ano eu venho aí acompanhando a saúde do meu sono e ainda não encontrei a solução para essa necessidade de uma noite que Bem tranquila. bem tranquila, Bem que dormida. reconforte. Aquela noite revigorante, vamos dizer assim, né? Então, para quem está assistindo o nosso podcast, até mesmo para o senhor que está participando aqui com a gente vai apresentar para vocês a Levier, que ela ajuda muito nessa questão da qualidade do sono. Tem muita gente que sofre aí com a apneia do sono e outras coisas relacionadas e a gente sabe que isso aí tira a paz. Ah, o senhor é um exemplo disso? Exatamente. Então nós estamos falando com a pessoa certa. O Mateus Alegre, ele é fisioterapeuta, ele é o responsável pela Levier, que busca levar soluções em respiração. Então ele faz o aluguel de equipamentos que vão te ajudar, como o CPAP, o BIPAP e outros aparelhos que possam aí ajudar a solucionar esse problema do sono. Quem sabe o senhor precisa de algum desses, né, padre? Estou precisando de apoio porque não me adaptei ao CPAP. Ah, o senhor já chegou a preciso usar. usar, mas ainda não me adaptei a ele. Já vou passar o contato do senhor para o Mateus Alegre, para ele entrar e falar aí com o senhor diretamente para te ajudar nessa adaptação. E você que está nos assistindo, ó, entre em contato. A gente tem a opção do site leviersoluções.com ou telefone WhatsApp 359-9715-0000 ou siga no Instagram lá também, @leviersoluções_, sem o cedilha e sem o tio. Levier, soluções em respiração. Segunda pergunta, padre, o que você queria ser quando criança? Quando criança eu queria ser fazendeiro. É mesmo? Adorava brincar de montar a minha fazenda com os bichinhos e coisa e tal. Cheguei até a pensar de formação nessa área, mas Deus foi mais forte. Entendi. Seu prato favorito? Ainda continuam sendo as massas, né? Uma boa lasanha, um bom Que é isso, nhoque. Muito bom. Né? Sua mãe sabe bem como é Sabe, isso. com certeza. Um filme ou uma série que te marcou, que o senhor recomenda?
Ultimamente, a série que me marca e que eu recomendo aos 4 ventos se chama The Chosen. A melhor que tem, né? A Fala a melhor que verdade. tem. Nossa. O Evangelho nos Tempos Modernos. Nossa, eu também fiquei assim, fascinado. E o final dessa 5ª temporada, então, hein? Estamos esperando novidades aí no tempo da Semana Santa. Diz Né? que essa 6ª temporada vai ser a crucificação, né? Os episódios Exato. da Sexta-feira da Paixão. Nós terminamos o que está disponível com o beijo de Judas, né? Sim. Então, tudo que vier depois, estamos aguardando. Vamos ver como vai ser. Uma viagem inesquecível, difícil saber para quem já conhece aí mais de 20 países, né? São muitas, de fato, viagens inesquecíveis. Depende da área, mas pensemos aí, Terra Santa. Sempre. Terra Santa, Vaticano, mas também outras. Eu não consigo me esquecer lá das águas termais da Turquia, né? São lugares muito bonitos, mas eu acho que a viagem inesquecível vai ser sempre a próxima. Boa, boa. É um livro. São tantos também. Um livro para recomendar aos nossos leitores. Exatamente. Jesus, Aproximação Histórica. De um Nunca ouvi autor, é um livro grande sobre a história de Jesus, Uhum. de um autor espanhol, de um teólogo espanhol. Para quem quer conhecer Jesus, esse livro é fantástico. Muito Mas tem bom. que gostar de ler, porque é um grandinho. desafio. Legal. Com quem o senhor gostaria de tomar um café? Hoje, Pode ser nacional, pode ser internacional. com o Papa Leão XIV. Legal, hein? Ia dar um papo bom ali, com certeza. Um dia marcante na sua vida. O dia da minha ordenação. Acho que Bom. foi. Já faz o quê? Uns 20 anos? Esse ano faz 22. Muito bom. A última coisa que o senhor pesquisou no Google ou algum comando aí que o senhor deu, não sei se já é adepto ao chat GPT. Não sou adepto ao chat GPT. E o que é a última coisa que eu pesquisei no Google talvez seja uma receita, talvez seja o endereço de alguma loja aqui em Varginha, o telefone. Não imaginei que seria nada comum agora assim. me lembro qual foi e vou acabar fazendo merchandising gratuito aqui, né? A última coisa que eu pesquisei no Google foi o WhatsApp da Pasteleco para Ah. janta de ontem. Muito bom, muito bom. Que legal. E agora, para fechar, uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida ou até mesmo uma história, quem sabe, para a Pois gente é. fechar o episódio. Eu queria terminar, não era para terminar, mas eu vou terminar contando para vocês a história do cartaz, da identidade visual da campanha da fraternidade. É um desafio construir uma campanha em âmbito nacional e criar uma imagem que tenha sentido em âmbito nacional, que agrade os bispos, que fale ao povo e assim por diante. Então, todo ano, a construção da identidade visual é um desafio. Esse ano, a assessoria de comunicação da CNBB apresentou essa proposta, dizendo, olha, nossos estudos aqui dizem que em 2026 os tons alaranjados e terrosos estarão na moda. Você está na moda, Matheus, né? Já estou no naipe. Estarão na moda. Então, nós pensamos esse cartaz nessas cores porque eles chamarão atenção por si mesmos. Uma cidade, a moradia numa cidade, a igreja no centro, que proclama em cima dos telhados, ele veio morar entre nós. E esse cartaz não tinha a imagem que está aqui embaixo. Não tinha o banco? Mas, num de rua? determinado momento, Dom Ricardo, o secretário-geral, sugere. E se a gente colocasse aí na frente da igreja aquela imagem do Cristo sem teto? E foi uma inspiração divina. A assessoria de comunicação, então, acessou a foto, começou a trabalhar a questão da foto, dos direitos autorais, e essa imagem do Cristo sem teto veio parar na identidade visual da campanha da fraternidade. Quando essa imagem veio para cá, eu comecei a pesquisar a origem dessa imagem e descobri que o escultor ainda vive, né? É um jovem escultor Olha. canadense, católico, chamado Timothy Mouse.
O Timothy Mouse esculpiu esta imagem em 2012, quando ele caminhava por um parque de Toronto e viu um morador de rua dormindo no banco. Imediatamente ele se lembrou do Evangelho de São Mateus, que diz: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. E ele então pensava: se eu negligenciar que eu o vi, eu estou negligenciando a Cristo. Se eu passar e não fizer nada, eu estou passando pelo Cristo. Se eu comprar uma marmita e der para ele, ele vai comer hoje, mas o Cristo não terá o que comer amanhã. Se eu der a minha casa para ele, eu estarei dando para o Cristo. Mas aí amanhã sou eu que vou dormir aqui no banco. O que eu vou fazer? Perguntava-se o Timothy Mouse. E ele disse: eu sou um artista, eu sou um escultor. Eu vou fazer uma escultura que sensibilize o mundo para a questão do Cristo sem teto. E ele então desenvolveu esta escultura chamada Cristo sem teto. Em 2013, ele foi a uma audiência com o Papa Francisco. E ele disse: o que eu vou levar de presente para o Papa Francisco? Uma escultura dessa não tem jeito, ela tem 2 metros de largura. Ele fez uma réplica pequenininha do Cristo sem teto e levou de presente para o Papa Francisco. Diz ele que o Papa Francisco pegou a imagem, segurou com as 2 mãos, trouxe para o peito, fechou os olhos, fez uma prece, e quando ele abriu os olhos e abriu a mão, a lágrima escorreu. Olha. Ali o Timothy Mouse decidiu dar ao Papa Francisco uma imagem em tamanho real. E o Papa Francisco ganhou uma imagem em tamanho real. Essa imagem foi instalada na Eleemosineria Apostólica, o lugar onde os pobres vão buscar o auxílio do Papa no Vaticano. Uhum. Eu já estive lá na última visita a Roma viu. e tirei uma foto sentado aqui no pedaço Olha. do banco Uhum. que tem para sentar, né? Por quê? A imagem é um homem com o rosto coberto, não dá para ver quem é, com as mãos cobertas, não dá para ver quem é, mas junto aos seus pés tem um lugar para alguém sentar. Quem se aproxima e se senta, percebe que os pés do homem são atravessados pelos cravos. Só quem se aproxima reconhece que esse sem-teto é Jesus. Se não houver proximidade, não há reconhecimento de que ele é Jesus. A partir disso, eu comecei lá na CNBB, com os apoios lá institucionais, a fazer contato com o Timothy Mouse, para dizer para ele: olha, a sua escultura está na capa da campanha da Fraternidade, que é a maior campanha da igreja no Brasil e quiçá do mundo, né? Todos os livrinhos, todos os cartazes, Tá em todo tá lugar. em todo lugar. Falamos para ele e tal. E dissemos para ele: olha, nós sabemos que hoje já existem mais de 50 imagens dessa pelo mundo, e no Brasil há apenas uma. Na Catedral do Rio de Janeiro, saindo pela frente da catedral, à esquerda, tem uma imagem do Cristo sem teto do Timothy Mouse. Quando eu fui lá em novembro, também tirei uma foto sentado no mesmo lugar. Gostaríamos de ter mais uma imagem de Cristo sem teto. Quem sabe para colocar aqui na CNBB em Brasília ou em outro lugar. E ele respondeu: olha, o preço é X. E nós caímos da cadeira. É muito caro. É uma imagem de 2 metros de largura, em bronze, fundida na China. Cada uma das imagens, embora seja a mesma imagem, é diferente da anterior. E nós então dissemos ao Timothy: olha, que pena, nós não temos recursos nem patrocínio para isso. Mas nós gostaríamos muito de colocar uma imagem dessa no Santuário de Aparecida. Olha só o santuário. Mandamos para ele uma série de fotos. O santuário no dia de Nossa Senhora Aparecida, apinhado de gente, o maior santuário mariano do mundo, Ele nos respondeu assim: se vocês pagarem o transporte, a imagem vocês já têm. Ah, que legal. E nesta semana, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado à noite, nós vamos abençoar e inaugurar a imagem do Cristo sem teto nos jardins do Santuário de Aparecida. Top, Quem hein? for ao santuário de agora em diante, Aham. já no próximo domingo,
vai poder se sentar aqui aos pés do Cristo sem teto E e fazer a sua foto. E não se esquecer de pôr a hashtag CF 2026. Muito bom, padre. Ó, gostei. Que legal essa história, hein? Muito boa a história e muito bom saber aí em primeira mão dessa notícia também. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Que Deus abençoe muito aí seu caminho, seus trabalhos. Valeu mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade e conte sempre com a nossa possibilidade. Maravilha. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos enviar esse vídeo aí para que mais pessoas conheçam as nossas histórias aqui do canal e esse episódio sensacional também aí de quarta-feira de cinza. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.